Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora começar a estudar curvas no plano. Curvas parametrizadas em coordenadas cartesianas e depois em coordenadas polares. Uma curva é uma descrição do movimento de um objeto e para estudá-la é muito conveniente usar equações para x e y em função de uma terceira variável t, pensada normalmente como o tempo. Isto é especialmente utilizado em física. X igual a f de t, y igual a uma g de t. Okay? É mais fácil utilizar este tipo de representação do que usar uma equação mais complicada relacionando x com y. Uma certa função de xy igual a zero. É uma outra forma de apresentar curvas. Okay? Exemplo. A equação da circunferência de centro na origem e raio 1 pode ser escrita como uma função igual a 1. Ou x² mais y² menos 1 igual a 0. Né? Mas isto pode ser visto como a trajetória de um ponto móvel que desenha a circunferência. Nós podemos imaginar a circunferência como o movimento de um ponto da circunferência que vai desenhar a circunferência. Okay? Então, o conjunto de pontos que satisfaz x² mais y² igual a 1 no plano pode ser descrito pelas relações que vêm da própria definição de seno e cosseno da trigonometria. Eu estipulo um ângulo, aqui, o ângulo T, então o ponto na circunferência correspondente à interseção da circunferência com esta semirreta, né, que faz ângulo T com o eixo positivo do x, é um ponto com coordenadas cosseno de t, a abscissa, a coordenada x, e seno de t, a ordenada, a coordenada y. Ok? Então, x igual a cosseno de t, y igual a seno de t, é uma outra representação da curva que é a circunferência. À medida que o t, né, se move de 0 até 2π, esta parametrização ela vai descrevendo a posição do ponto que vai rodando, né, em torno da circunferência. Ok? Ela vai normalmente no sentido anti-horário quando o t cresce. Okay? É a convenção utilizada quando nós trabalhamos com o plano XY com esta orientação usual. Né? O eixo do x da direita para a esquerda e o eixo y de baixo para cima. Certo? Aqui estão representados vários pontos e suas respectivas coordenadas e os respectivos ângulos em graus e em radianos. Então, a curva cosseno de t, seno de t, com t entre 0 e π, ela pode ser parametrizada também por g de s, sendo a função que a cada s associa s, raiz de 1 menos s ao quadrado, com a parametrização s menos 1 até 1. Por quê? Porque quando eu faço t de 0 a π, esta expressão, a antiga expressão para a circunferência, ela de fato vai representar a semicircunferência que tem o y maior ou igual que 0, ou seja, a parte do semiplano superior da circunferência, só este pedaço. Okay? 0 a π faz este arco aqui. Mas eu estou dizendo é que tem outro jeito de parametrizar. Eu posso, por exemplo, parametrizar com s raiz de 1 menos s ao quadrado. Ok? Portanto, a primeira parametrização percorre a curva no sentido anti-horário, quando o t vai de 0 até π. A segunda no sentido horário. O s de menos 1 até 1, o s está aqui, menos 1 até 1, o s percorre neste sentido, e o raiz de 1 menos s ao quadrado é exatamente o que está, é a altura aqui. Para cada ponto s aqui, a respectiva altura é 1 menos s ao quadrado. Por que é que nós chegamos a esta expressão? Simplesmente porque nós sabemos que x² mais y² igual a 1. Então, se eu fizer o x² igual a s, né, o y² é 1 menos s. Se eu fizer o x igual a s, né, o y² é 1 menos s ao quadrado. Portanto, o y é raiz quadrada de 1 menos s ao quadrado. Tem que ser a parte positiva porque eu estou trabalhando aqui em cima. Então, eu tenho aqui os vários pontos, ponto S aqui. E aqui em cima a altura é raiz de 1 menos s ao quadrado. E à medida que o S se move de menos 1 até 1, eu vou percorrendo aqui a circunferência.
certo? Outro exemplo de curva é elipse. É uma outra secção cônica, cuja equação a gente conhece bem, vocês devem ter estudado isto em geometria analítica. Vejam, temos aqui uma parábola, temos aqui uma circunferência, temos aqui uma elipse e temos aqui uma hipérbola. Né? Portanto, estas são as possíveis secções cônicas. Secções são cortes de um cone por um plano. Então a elipse corresponde a este tipo de corte. Estas são aqui as secções cônicas. Nós conhecemos as equações de fato de todas estas curvas. Então a equação da elipse centrada na origem, com eixos paralelos aos eixos coordenados, equação padrão, está aqui, em que, por exemplo, o A é menor que o B. Ela pode ser parametrizada usando um pouco de trigonometria por x igual a A cosseno de t, y igual a B seno de t. Percorrida novamente no sentido anti-horário quando o t cresce de 0 a 2π, como nesta figura aqui. Okay? Este aqui é o ponto da elipse, a elipse está aqui com a linha grossa. E aqui tenho duas circunferências, uma correspondente ao valor A, que é maior que o valor B. Okay? E aqui temos os vários pontos obtidos com a mudança na parametrização. Muitas vezes se escreve a parametrização como x de t, vírgula y de t, como um par ordenado, ou se agrupa estas funções numa única função vetorial, vetor r igual a x de t vezes i, vetor de base i, mais y de t vezes o vetor de base j. Ou também f de t como x de t, vírgula y de t, uma função de domínio, um intervalo de r com imagem r2. Okay? Todas estas notações são equivalentes, né? Porque estes versores, o i, que é 1,0, e o j, 0,1, são os vetores da base canónica do R2. Então, ao fazermos este produto e somarmos os vetores, obtemos exatamente xt, y, t. Okay? Vamos assumir que esta função, o xt, y, t, é diferenciável, né? Ou diferenciável sempre, ou diferenciável por partes. Isto é, as funções x, y, t são contínuas e diferenciáveis em um intervalo, exceto num número finito de pontos. Com estas notações, nós podemos considerar a velocidade da curva. Num intervalo de tempo entre t e t mais delta t, a partícula se move desde o vetor posição rt até o vetor posição rt mais delta t. A velocidade média neste intervalo é a diferença da posição dividida pela diferença de tempo. Só que isto é vetorial, né? A diferença de posição é vetorial. Certo? E o vetor que aparece, a diferença entre estes dois vetores, dividido por delta-t, é um vetor paralelo a esta secante. Esta é a secante à curva. Okay? Quando o delta-t vai para zero, né? Se a velocidade média tem limite quando delta-t vai para zero, dizemos que a função, a curva, a parametrização é diferenciável ou derivável em t, e o limite é a velocidade da partícula no instante t. O vetor velocidade, então, é este limite aqui. Okay? Que é a derivada da parametrização em relação ao tempo. Okay? E este ponto é tangente à curva, este vetor, perdão, é tangente à curva no ponto r de t. Okay? Este limite das secantes vai convergir para a tangente. Então o limite dos vetores secantes converge para o vetor tangente. Estes vetores, quando o t mais delta t vai para... Quando o delta t vai para zero, este rt mais delta t vai para o rt, então isto aqui vai convergir para um certo vetor tangente. Observem que não é exatamente este vetor, que é secante, este é um vetor secante, é este vetor dividido pelo delta-t, então o comprimento dele é um pouco diferente. No limite deveremos obter um vetor tangente, se o limite existe. E esse vetor tangente é chamado de vetor velocidade naquele ponto. Okay? Então as regras de adição de vetores garantem que se eu consigo escrever o vetor posição da curva, o rt,
como xt, yt, então nós podemos escrever que o vetor velocidade, que é a derivada, vai ser, né, o limite destes quocientes aqui. Em coordenadas obtenho aqui duas expressões que são exatamente as expressões que nós usamos para determinar a derivada da função x de t, a derivada da função y de t, no ponto. Okay? Assim, o r de t, como uma função de duas variáveis, como função de t, perdão, uma função de uma variável, mas com valores vetoriais, ela é diferenciável se as suas funções coordenadas, ou se as suas componentes, forem diferenciáveis em t. Okay? Então, o vetor tangente é essencialmente o que é? É a derivada das abscissas mais a derivada das ordenadas no mesmo ponto, no instante t. Okay? Então, se o vetor velocidade é um vetor tangente à curva, então, dada uma curva, podemos determinar a reta tangente a todo ponto da curva onde a velocidade está definida, onde a velocidade existe. Né? Ache a reta tangente à curva r de t, 2t i mais seno de tj, no instante t igual a π sobre 6. Isto é um exercício bem simples. Então, a curva é dada por funções coordenadas diferenciáveis. Portanto, a reta tangente existe em todos os pontos, onde a velocidade é não nula. Aos pontos a velocidade pode ser nula, não é? Aí, se o vetor tangente, se o vetor velocidade é zero, não é? Ele é uma tangente trivial, vocês não conseguem definir uma reta tangente com ele, não é? Bom, em t igual a π sobre 6, nós temos que o vetor r, o vetor posição, é π sobre 3 mais seno de π sobre 6, portanto é π sobre 3 mais 1 meio. π sobre 3 i mais 1 meio j. E a direção da tangente é esta derivada. Então o que é que eu faço? Eu quero calcular a derivada em π sobre 6. Então eu vou calcular a derivada de 2ti mais seno de tj em π sobre 6. Eu derivo cada uma das coordenadas, portanto o 2t vira 2, o seno de t vira cosseno de t e finalmente substituo, faço t igual a π sobre 6, ok? E vamos obter 2i mais raiz de 3 sobre 2j, que é o cosseno de π sobre 6, que o 2 aqui é constante. Certo? Ok. Então, qual é, a partir daqui, uma equação da reta tangente pedida? Podemos usar a equação vetorial, que é muito simples. Então, é xy igual a este ponto, π sobre 3, 1 meio, mais um parâmetro, por exemplo, t, vezes o vetor, né? Este é um vetor da reta, um vetor diretor da reta. Portanto, mais t, π sobre 3, 1 meio, mais t, multiplicado por 2, raiz de 3 sobre 2. Portanto, é o ponto π sobre 3, 1 meio, mais um múltiplo do vetor 2 raiz de 3 sobre 2, em que t é um parâmetro real qualquer. Certo? Isto é uma equação da reta tangente pedida, uma equação vetorial. Observamos que, mesmo que a curva mesmo que a curva tenha coordenadas diferenciáveis, é possível que ela não seja suave, ela pode não ter tangente. Por exemplo, tomem esta curva. R de t igual a t ao cubo i mais t quadrado j. Apesar de t ao quadrado e t ao cubo terem derivadas contínuas em todas as ordens, esta curva não tem tangente na origem, no instante t. Okay? Porquê? Porque a velocidade é nula naquele ponto aqui, certo? Então eu tenho dificuldade em definir a reta tangente lá. Vamos dizer que uma curva é regular se a sua velocidade nunca se anula. Okay? Vamos considerar apenas curvas regulares por pedaço a partir de agora, ou seja, todas as curvas que vamos considerar serão definidas num intervalo e regulares exceto num número finito de pontos. Okay? Assim, por exemplo, curvas possíveis que podem aparecer um triângulo, um quadrado e outros polígonos são curvas regulares por pedaço. Circunferências também, parábolas, hipérboles, elipses. Né? Vamos em seguida estudar, rever o produto escalar e vamos aplicá-lo para o estudo de comprimentos de vetores.